E aí, galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Nós que estamos tratando de filosofia política moderna, estamos nesse momento refletindo sobre um grupo de pensadores que são chamados contratualistas. Eles são teóricos do Estado moderno, né? Um Estado moderno é caracterizado por estar sustentado não mais como aqueles estados medievais, né? Ou seja, ou pela origem do rei, né, oriundo de uma família nobre, sustentado em uma perspectiva religiosa, né, o rei como representante de Deus na terra, mas sim na modernidade houve abalos a esse tipo de explicação, a esse tipo de fundamentação do poder do governante, e agora o poder do governante deveria ser sustentado através de quê? De leis, através de um contrato entre governantes e governados. Caberia então o governante ter determinadas responsabilidades sobre o governado, visto que o poder que ele tem emana desse povo, né? A gente já viu isso com Hobbes. O Hobbes via que os seres humanos, naturalmente, numa situação onde não existe Estado, eles vão entrar em guerra de todos contra todos, porque o homem naturalmente ele tende a satisfazer seus desejos e não tendo limite para tanto, ele não vai se preocupar em nenhuma norma moral, né? Então cabe o homem ele ter medo de ser punido ao prejudicar um outro. Agora a gente vai ver um pensador importantíssimo para a história da humanidade, que ele é o John Locke, né? Outro inglês, vai estar na mesma tradição, mas ao invés dele pensar num estado absolutista, onde os homens deveriam, após o contrato social, ser submissos ao rei, ele vai pensar um tipo de monarquia parlamentarista, onde agora, digamos assim, os governados eles não estariam submissos, mas estariam num consentimento, né? Ele é considerado o pai da perspectiva política liberal, ou seja, uma perspectiva onde vai centralizar na liberdade individual e principalmente na defesa da propriedade privada, né? Então vamos adiante. Bom, a obra principal que ele vai tratar sobre essas questões é o segundo tratado sobre o governo. Ele tem o primeiro e o segundo tratado. O primeiro tratado sobre o governo é basicamente uma crítica a essas perspectivas antigas de fundamentação do poder do rei, que ainda ficaram presentes durante muito tempo, ou seja, a ideia de que o rei, que a monarquia absolutista deveria perdurar por mais tempo, o rei seria como um pai do povo, né? Só que ele vai criticar essas visões e vai pensar num tipo de governo civil, né? Um tipo de governo onde esse poder ele fosse distribuído entre outros poderes. Bom, então, se o Hobbes ele parte do estado de natureza, de uma guerra de todos contra todos, porque o homem naturalmente não pensaria nos demais ao querer satisfazer seus desejos, o Locke ele tem uma visão mais otimista do homem. Ele pensa não que os homens vão guerrear de todos contra todos, ele pensa que o ser humano ele não é bom nem mal, né, nesse sentido, mas ele é neutro, mas tem uma tendência para o bem, porque ele acredita que existem determinadas leis naturais, leis morais, que naturalmente a gente encontraria pela nossa razão, né? Daquele melhor tipo. Eu penso aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo e talvez pense que não deveria fazer aquilo também ao próximo, né? O Locke, de certa forma, tinha uma visão mais otimista, né? E todos estariam, de certa forma, num princípio básico de preservação da vida. Claro que o Locke ele fala isso. O Locke ele já é de um período onde surgiu as grandes navegações. E com as grandes navegações, houve uma descoberta pelos europeus de povos, não uma descoberta, um encontro, né, dos europeus com povos que tinham vidas completamente distintas dos europeus, espiritualidade diferente, modo de se vestir, de alimentação, modo de se relacionar sexualmente.
Então, vários outros aspectos. E esses povos não tinham presença de Estado. E esses povos conseguiam viver harmonicamente sem nenhum Estado específico. Né? Aquilo que Marx ele vai chamar de comunismo primitivo. Né? Não há presença de Estado e há uma relativa harmonia. Então ele vê assim, ó, naturalmente os homens eles não guerreiam. É tanto que a gente vê esses povos aí que eles conseguem viver pacificamente. E a própria razão ela já descobre algumas leis que são naturais, alguns direitos que são naturais. Né? Não é necessário ter uma lei escrita para o homem ele obedecer essas leis, né? Um homem normal, racional. Né? E aí, que direitos naturais são esses que a razão encontra, segundo ele? Opa. O primeiro direito seria o direito à vida, óbvio. Como é que eu sei que isso é um... Eu quero viver, eu quero preservar a minha vida. É o que todo ser vivo tem esse instinto de preservar a própria vida. Então, se eu sei que eu quero preservar a minha vida, logo tiro por isso que o outro humano ele também deve viver. Né? O outro é a propriedade do corpo, né? Ou seja, é uma coisa muito básica. Né? Se eu tenho... Para eu viver, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que estar corporificado. Então, o corpo também é a minha primeira propriedade. É a propriedade do qual nós já nascemos, a propriedade do corpo. Né? E aí ele vai dizer que a razão ela também nos dá a noção de propriedade privada. Como é que isso é possível? Ele vai dizer que a propriedade privada ele surge o direito à propriedade privada, né, de maneira natural, ele surge da nossa mistura com o nosso trabalho, do nosso trabalho com a natureza. Ele imagina, por exemplo, os primeiros homens, né, os homens naturais, onde ainda não existe propriedades privadas. Né? Então ele vai tentar imaginar como é que surgiram as primeiras propriedades privadas. Que ele vai dizer que foram quando os primeiros homens, ao encontrar terras, ao encontrar espaços, né, naquele momento era terras, a propriedade, eles começaram a trabalhar nelas e aí produzir frutos. E aí eles tinham então a propriedade daquele local, né? Ou seja, você imagina assim, como é que ele tira isso? Ele vai dizer que todo o valor de todo o produto, ele origina no trabalho. Por exemplo, se eu tenho uma vasta terra, mas não tem ninguém plantando lá, ela não produz nenhuma riqueza. Ela está lá só por especulação. Mas se por um momento eu coloco pessoas, eu começo a trabalhar lá, eu abro a terra, eu planto, eu colho, aquela terra ela não é só mais uma terra, mas ela começa a produzir riquezas nela mesma. Um outro exemplo. O peixe no oceano, ele tem dono? Pense, quem é o dono do peixe no oceano? Exatamente, ninguém. Ninguém é dono. Então, se ninguém é dono, se eu pego um barco, né, claro, todas as normas, né, hoje em dia, se eu pego um barco e enfrento a maré e misturo o meu suor, o meu trabalho para colher aquele peixe, quando eu trago aquele peixe para a praia, ele que antes não valia nada e não tinha nenhum dono, na praia ele já começa a valer um valor e já tem um dono. Se eu encontro uma árvore, né, num canteiro, uma mangueira, e ela não tem dono, a partir do momento que eu misturo o meu trabalho ao tirar a manga para me comer, ali já é minha propriedade. Então, o que traz a riqueza, segundo o Locke, o que faz as coisas fluírem, o que faz a riqueza surgir, é o trabalho, é o esforço humano aplicado à natureza. Então, aqueles que primeiro se esforçaram e aplicaram o esforço à sua natureza, ele tem o direito aos frutos do seu trabalho. Né? Claro que há uma pequena crítica aqui nesse sentido, que o Rousseau ele vai tratar
Na próxima aula a gente vai tratar uma crítica mais. Bom, então ele vai dizer assim, mas até nesse acúmulo de riquezas deve ter determinados limites, que a própria razão natural nos mostra. O primeiro limite é o desperdício. Né? Ele pensa o quê? Naquele momento, a principal produção era voltada à agricultura. Né? O Locke era um político, um economista, um médico, e ele estava voltado mais às questões, quando ele fala em economia, fala mais na agricultura. Então, ele vai dizer assim, um dos limites que deve ser dado à riqueza é a sua possibilidade de se desperdiçar. Imagine que eu produzo muita comida, mas aí eu não consigo consumir aquilo tudo, e aí se desperdiça. Ele vai dizer, isso aqui é um atentado contra a humanidade, né? Porque é como se você pegasse riqueza que poderia servir, preservar a vida de outros, você não deixa. Porém, há uma possibilidade aí de você não precisar dar para ninguém e ao mesmo tempo não desperdiçar. É só trocar ela por outra mercadoria que não se vença e que você vai poder acumular indefinidamente. E que essa mercadoria dá para trocar por qualquer outra mercadoria. Que mercadoria é essa? Adivinhe? 3, 2, 1. Exatamente, isso você pensou. O dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria que a gente troca os frutos do nosso trabalho por ele, e a partir da obtenção dele nós podemos trocar por qualquer outra mercadoria. Como o dinheiro não se vence, eu posso acumular o máximo. Só que aí ele vai dizer, mas aí existe sempre uma limitação. Qual é essa limitação? O direito básico à vida. Ou seja, eu não posso acumular tanto a ponto de eu deixar pessoas à míngua, passarem fome ou morrerem, né? Perderem o direito natural à vida. Bom, ele também é um defensor do livre mercado. Ou seja, se eu obtive determinadas riquezas através do suor do meu trabalho e isso tornou minha propriedade, cabe a mim ter a liberdade de poder trocá-la por qualquer outra sem a interferência de um terceiro. Né? Então, a liberdade de mercado aqui sendo defendido pelo John Locke. E aí, outra, o direito à liberdade natural, né? A liberdade natural de você poder fazer tudo desde que não prejudique nenhum outro, né? E o direito de punir, né? Que é o direito de defesa. Né? O Locke diz que naturalmente, como não tem Estado, né? Que é um estado de natureza, então você imagina os homens primitivos, né? Os primeiros homens, pense nos nossos indígenas mais reclusos, né? Que ele está pensando aqui um estado originário de natureza, para pensar como então é que surgiu o Estado. Como não existe a figura do Estado, como não existe polícia, né? Um grupo de pessoas específico para punir aqueles que transgridem as leis, cada um tem o direito pessoal de punir. De se defender, né? De defender a sua própria vida, defender sua própria liberdade, defender sua propriedade, e de punir também ao ver outros transgressores. Né? Só que esse direito de punição vai gerar conflitos, né? Porque imagine que há conflitos na sociedade, há um conflito social. Conflito social acerca de uma propriedade, de que um diz que trabalhou antes do que outro, de alguma maneira existe um conflito que cada um se diz proprietário de uma terra. Se cada um exercer seu direito de punir, o que é que acontece? Guerra. Né? Acontece conflito, um vai matar um outro. Isso aí pode ter consequências porque existem famílias, então né, pode ter guerras familiares assim terminadas, como aconteceu diversas vezes na Europa, entre nobres. Né? Então, quem pode mediar quando há disputa de interesses? Como é possível ter um terceiro que seja imparcial? Ou seja, como é possível ter justiça? Vou dar outro exemplo. Imagine que você trabalha, colhe bananas, e aí você vende bananas a uma pessoa a crédito. Né? Ela não tem dinheiro e ela promete pagar uma semana depois. Se essa pessoa não pagar, quem você vai recorrer?
se não existe Estado? Você vai lá cobrar? E se ele disser que não vai pagar? Aí você vai usar o direito de punir, né? Ou seja, você vai se colocar em risco ao mesmo tempo que o outro pode até ganhar de você, né? Então, ele começa a perceber que quando a sociedade avança, aumenta a riqueza, a sociedade ela vai se tornando mais complexa e que vai existir diversos conflitos que é necessário um terceiro imparcial que seja mediador, que pratique o quê? A justiça, que pense nas decisões mais justas para ambos, né? Como também aquele que possa proteger principalmente a propriedade privada, né? Para que, digamos assim, não, como a propriedade privada pode haver muitos conflitos por causa dela, né? Para que não haja tantas guerras, né? Acerca dela. Bom, e aí os homens vão se unir, se juntar nesse estado civil, vão fazer um contrato e vão se juntar nele. E aí é o que ele fala: ó, se o homem é tão livre no estado de natureza, como se tem dito, e se ele é o senhor absoluto de sua própria pessoa e de seus bens, né, sempre a ideia da liberdade, né, natural, total, absoluta, né, que as pessoas falam, absoluto de sua própria pessoa e de seus bens, igual aos maiores e súdito de ninguém, porque renunciaria sua liberdade a este império para sujeitar-se à dominação e ao controle de qualquer outro poder? Ou seja, se naturalmente a gente é livre, por que a gente se sujeita ao Estado, às leis do Estado? Ele está se perguntando, né? A resposta é evidente. Ainda que no estado de natureza ele tenha tantos direitos, o gozo deles é muito precário e constantemente exposto a invasões dos outros. Percebe? Que aí eu não tenho como eu garantir a minha propriedade, não tenho garantir como que a minha vida, que ninguém atrapalhe ela, né? Todos são tão reis quanto ele. Todos são iguais, mas a maior parte não respeita estritamente nem a igualdade nem a justiça, o que torna o gozo da propriedade que ele possui nesse estado muito perigoso e muito inseguro. E aí ele diz qual é então a necessidade do Estado, né? Estado civil, então, a gente deixa a liberdade natural, aquela liberdade que a gente que manda em nós mesmos, né, para obedecer, ter uma liberdade social, ou seja, obedecer às leis, só que aí a gente ganha um outro tipo de liberdade, que é o quê? Que aí ele vai pensar justamente numa monarquia parlamentarista. Ou seja, agora eu não vou seguir nenhuma lei que antes não tenha passado pelo um grupo de políticos que é o legislativo. E esse legislativo ele tem que ser... ele chega ao poder através do quê? Através do voto popular. Né? Então, ou seja, eu obedeço às leis que os políticos que elegeram foram que criaram. E aí, em teoria, como os políticos que eu votei, eles representam a minha vontade política, o meu poder político, em teoria eu obedeço às leis que eu mesmo criei, né? Em teoria. Que eu mesmo participei na criação delas. Então, a finalidade é garantir a propriedade privada, né, e a busca do bem geral. Nesse sentido, aqui ele vai se diferenciar do Hobbes. O Hobbes ele dizia que no contrato social, no Estado Civil, os homens participavam de um pacto de submissão. Ou seja, eu vou submeter, vou dar todo o meu poder político para o rei e ele que vai decidir da melhor forma. Aqui no Locke é um pacto de consentimento. Caso o rei ele frinja algum ou então não resguarde algum dos direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, a população ela pode não mais consentir, ela pode se revoltar, né? Ou seja, a população ela pode se revoltar contra um governo injusto, né? Um governo tirano, né? Um governo incompetente nesse sentido, né? Bom, e aqui ele vai pensar em algo também que vai em contramão à monarquia absolutista. A monarquia absolutista é justamente porque concentra todo o poder, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, na figura do monarca.
ele pensava numa forma de evitar tiranias, né, de evitar estados absolutistas, de evitar a concentração de poder na mão de uma única pessoa, porque ele via que muitas vezes dava errado, principalmente que ele estava numa questão lá na Inglaterra, né, e tendo vários problemas lá. Ele foi um dos teóricos que revolucionou como era dada a monarquia, da monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, né? E ele pensou então dividir esse poder em três, né? O executivo, o legislativo e um terceiro que ele vai chamar de federativo. Montesquieu vai atualizar para judiciário, né? Sendo que o que? O executivo executa as leis, o legislativo é quem vai fazer as leis, né? E o judiciário, o federativo no caso aqui, ele ia se relacionar com questões diplomáticas, mas o judiciário que a gente tem, né? Ele tenta fazer a mediação entre esses outros dois poderes, né? São três poderes que nenhum está submetido a nenhum outro, tem o mesmo grau de poder, né? E tá cada um ali vigiando o outro, né? De alguma maneira, equilibrando as contas para que se um se desequilibrar, a gente corre muito perigo de ter um governo mais tirano, né? Um governo que não obedeça às leis que foram constituídas, né? Então ele já traz essa observação. Bom, pessoal, por hoje a gente fica. Um grande abraço e